lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nós temos alguns irmãos que nos visitam, que você possa sair do seu lugar e também mostrar a palavra do nosso Deus para esse irmão. Lucas, capítulo 24, de 13 até o 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús. Esse é o tema de domingo 22 de abril de 2018. Também muitos amigos nossos da internet vão nos ver, e eu queria saudar eles também com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para eles que eles são importantes para nós, e também essa mensagem vá ao encontro, ao coração dele e da sua família, convidando você para vir fazer parte desse ministério, desta igreja abençoada. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até o 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vamos ler todos juntos o versículo de número 17 novamente? Vamos lá? Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como principais sacerdotes as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco
porque é tarde e dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, os abençoou e tendo partido-los e lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contataram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quem crê nesta palavra? Amém. É palavra profética. E eu queria convidar você a orar comigo agora no nome de Jesus. Eu queria convidar você que fechasse os seus olhos e orasse também comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o Teu nome, honramos o Teu nome nesta noite com o poder, que seja dado toda a honra e toda a glória neste lugar, no nome de Jesus. Vivemos dias difíceis, onde é colocado sobre nós fardos pesados. Vivemos dias difíceis, onde pessoas olham para nós e nos questionam onde está o nosso Deus. E eu queria dizer para você que Deus está entre nós. O Senhor e a sua palavra, ela vai ser proclamada e proferida através do teu filho, do teu servo, aqui que está à frente deste ministério. Que o Senhor não deixe que eu fale de mim mesmo, mas que o Senhor tome, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. E que eu seja usado, Senhor, como prova viva no teu altar. Que o Senhor possa multiplicar a tua palavra 30, 60 e a 100. Que a palavra, ela vá de encontro com o coração da tua igreja. Que seja germinado o fruto que entrar no seu coração nesta noite. Que o Senhor possa abrir os olhos desta igreja. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. E que possa arder a chama do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Que essa chama possa arder no teu coração. E que você saia daqui nesta noite transformado e abençoado no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu gosto muito desta mensagem. Lucas, ele registra no seu evangelho uma das passagens mais belas, comovente acerca de Cristo, o ressurreto, cuja vitória sobre a morte nós celebramos. Jesus morreu e ele ressuscitou. 2 caminhos na estrada de Emaús. Por que aqueles homens estavam voltando da cidade de Jerusalém? A palavra de Deus fala que aproximado 12 quilômetros, ele fala de estádios aqui. Talvez você que entrou aqui hoje ficou sabendo que aqui nesta igreja Deus tem feito milagres. Deus pode fazer milagre na sua casa, e na sua vida e na vida da sua família. E você ouvindo isso disse: eu quero ir lá ouvir a palavra de salvação. Só que eu queria dizer para você que esses 2 homens que estavam andando no caminho de Emaús, eles também, meus amados irmãos, ouviram falar de Jesus. E Jesus, ele estava pregando a palavra de Deus em Jerusalém. Ali Jesus, naquela cidade, tinha feito muitas maravilhas e muitos milagres. Aqueles homens que andavam com Jesus, os discípulos, tinham ouvido e visto Jesus fazer muitos milagres. Eles ouviram e viram Jesus curar os coxos, fazer cegos enxergar. Sim ou não, igreja? Eles tinham ouvido e ouvido muitos milagres. E eu queria dizer para vocês que esses homens também tinham ouvido falar de Jesus. E eles disseram: nós vamos até Jerusalém, nós iremos ouvir aquele homem falar.
E nós queremos trazer ele também para Emaús. E quando ele chegar ali naquela cidade, no caminho de Emaús, encontramos discípulos entristecidos e frustrados. Por que esses homens estavam frustrados, decepcionados e entristecidos? Alguns exegetas dizem que era um homem e uma mulher. A palavra de Deus fala que era Cleópatra, que estava ali no caminho, um deles. O outro nós não sabemos o nome. A palavra de Deus diz que o outro era a esposa dele. Então era um casal que estava indo até Jerusalém. A cidade de Jerusalém era uma cidade abençoada, onde as pessoas tinham ouvido falar de muitos milagres. Aí eu queria te fazer uma pergunta: essa igreja presbiteriana independente de Guararema, ela é abençoada? Queria contar uma ilustração para você. Tem um amigo nosso missionário que ele está fazendo missões. E uma certa feita, na cidade onde ele estava fazendo as missões, ele foi deparado com uma eleição de presidente. E o presidente daquela cidade disse para ele assim: olha, se eu ganhar, os evangélicos não têm mais voto aqui nessa cidade, todas as igrejas vão ser fechadas. E depois que ele ganhou, fizeram um censo para perguntar quantas pessoas na família eram evangélicas. Na cidade e na igreja daquele pastor, tinham mais ou menos 150 membros. Tinha domingo que no culto tinha 200 pessoas. E ele dizia: essa minha igreja é uma igreja abençoada. E ele proclamava o evangelho, a igreja lotava. Quando ocorreu esse censo, e o presidente mandou uma carta para todos da família dizendo assim: olha, quem continuar, mandei fechar as igrejas, decretou, quem continuar praticando nós iremos matar em praça pública. Isso aconteceu na semana, quando foi no domingo, o pastor foi para a igreja e disse para a esposa: abre a porta da igreja. A esposa disse: tem certeza? Ele disse: pode abrir. Estava ele, a esposa, 3 filhos, 5 pessoas. E tinha mais 5 pessoas da cidade dentro da igreja. Aonde existia 200 membros, só 10 pessoas foram congregar naquele domingo. Por que você acha que aconteceu isso? Porque aqueles eram verdadeiros servos genuínos de Deus. Os 200 que estavam indo na igreja não eram. Eu queria dizer para você: igreja cheia não é sinal de igreja abençoada. Igreja cheia não é sinal que os olhos estão abertos. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, e eu quero convidá-lo a refletir comigo nessa história que nós iremos aprender nesta noite. No caminho de Emaús encontramos discípulos entristecidos e frustrados. Quando Jesus se coloca a caminho na estrada com os discípulos, logo os interroga. E aí Jesus, olha para você ver, eles estavam tão distraídos, eles estavam indo, eles estavam tão distraídos que eles estavam conversando. Eu imagino assim, eles tinham ido até Jerusalém, eles diziam assim: quando a gente chegar lá, nós iremos encontrar o Salvador, nós iremos encontrar aquele que vai mudar o mundo, vai dar solução para os nossos problemas. Qual foi a notícia quando eles chegaram em Jerusalém? Qual foi a notícia que eles receberam? Jesus estava morto, estava pendurado numa cruz. E eles disseram: e agora? Talvez você, meu irmão, que veio aqui nessa noite, você tem um negócio para fechar amanhã. E estava tudo certo para acontecer. Talvez você fez um negócio lá fora e Deus disse assim para você: pode ficar tranquilo que eu vou te abençoar. E quando você chegar lá amanhã, a pessoa vai dizer assim para você: não tenho mais nada contigo. E você vai ficar triste, frustrado, dizendo: mas os homens não têm palavra. Talvez diziam também para aquele casal que estava no caminho de Emaús, dizendo assim: mas nós tínhamos a
lá, nós encontraremos quem? O Salvador, o Libertador, aquele que salva, aquele que liberta. Mas quando chegaram lá, encontraram um homem pendurado no madeiro. No caminho de Emaús, encontramos discípulos com uma visão errada de Cristo. Eles eram incrédulos, interrogados por Jesus sobre quais fatos ocorreram nos últimos dias. Eles estavam dizendo para Jesus assim: vocês não estão sabendo, você não está sabendo o que está acontecendo? Aí Jesus disse: não, o que está acontecendo? O que aconteceu? Jesus Nazareno, nos últimos dias respondeu: o que aconteceu? Jesus Nazareno, que era varão, profeta, a Bíblia fala isso, que era varão, por isso que o pastor fala varão, né? Eu estava na rua e disse para o rapaz assim: ô varão! Aí eu vou para a assim: negócio de varão, é esse rapaz. Você não sabe o que é varão? Ele disse: não sei não. Eu falei: varão é um homem de Deus. Ele: não sabia. E a varoa? Mulher de Deus. Olha só, Jesus viveu por 3 anos ensinando e mostrando quem ele era. Ele estava ao lado dos discípulos. O Filho de Deus estava mostrando ali para aqueles homens qual era o momento que ele iria passar, e eles teriam que caminhar sozinhos. João nos diz que Jesus fez muitos sinais para que pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus e o recebesse a sua vida. No caminho de Emaús, encontramos Cristo ressuscitado ao lado daqueles 2 homens. E aqueles 2 homens andavam distraídos. Eu digo para você, meu amado, talvez você esteja passando por tanta dificuldade que você está distraído. Jesus está perto de você todo dia, mas você está distraído. Eu queria te perguntar: vocês têm andado distraído? Esses homens estavam distraídos. Eles estavam tão distraídos que eles estavam conversando e Jesus estava ao lado deles. Em que momento eles abriram os olhos e viram que era Jesus? Relato, meus irmãos, do aparecimento de Cristo ressurreto nos ânimos dos discípulos é excluído do Evangelho de Lucas. Esse relato do aparecimento ocorre quando 2 pessoas estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. O texto nos lembra da seção central de Lucas, no capítulo 9, versículo 51, e capítulo 19, versículo 27, aonde Jesus ensina quando viajava ao longo da estrada. Quando a característica marcante deste texto é o ensino das Escrituras. E aí eu queria dizer para você qual era a distância de Jerusalém até Emaús. A palavra de Deus está dizendo que era 11 quilômetros a 12. A viagem a pé durava 1 dia e 1 noite. 1 dia e 1 noite. Da caminhada cansativa por uma estrada elevada, íngreme e sem nenhuma pavimentação, muito arenosa. Aí eu te faço uma pergunta: quantos quilômetros é da sua casa até a igreja presbiteriana independente de Guararema? 8 quilômetros. Viu? 50. Queria dizer para você que o primeiro fato importante a ser observado aqui, dentro desse texto, é uma palavra que nós não podemos deixar de falar: o desânimo. Quando você diz assim: eu tenho que andar 50 quilômetros para ir até a igreja presbiteriana independente de Guararema. 50 quilômetros, quantas igrejas tem de lá para cá, irmão? Por que você escolheu aqui? Então olha só, não esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Talvez você veio para cá 50 quilômetros dizendo assim: não era aqui, Senhor, que o Senhor ia me dar a minha vitória, a minha bênção, não era aqui que o Senhor ia falar comigo. Os discípulos esperavam um triunfo magnífico, cinematográfico, de Jesus sobre os romanos judeus, mas isso não aconteceu, igreja.
Aqueles homens ficaram decepcionados. Outro fato muito importante que temos aqui dentro desse texto é que no versículo de número 13, olha o que ele diz aí, Lucas 24, versículo de número 13, ele diz assim para nós: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, quanto? Viu? Talvez seja 50 quilômetros. Não sei. Era um dia de vitória dentro do cosmos. Era um dia de vitória para o ser humano. Dia de festejar. Mas o que estava acontecendo com aqueles 2 discípulos era totalmente contrário à versão original dos sentimentos, pois eles ainda choravam a morte, enquanto Jesus já havia ressuscitado, e era paradoxos emocionais. Quantas vezes você já foi numa festa da sua família e você se arrumou, se trocou seus filhos, preparou aquele manjar para levar para os amigos, comprou o peru, só que na hora da festa teve uma confusão. Toda aquela comida que você fez junto com a sua família, a confusão que aconteceu, você diz assim para sua esposa: Silvia, Mariana, pega as coisas, vamos embora. Aí você larga tudo lá e vai embora. Você ficou frustrado porque aconteceu isso? Porque houve uma briga dentro da família? O que você esperava quando você chegasse lá? Qual era a sua expectativa? De quê? De alegria, de festa. Era um dia vitorioso dentro do cosmos, era um dia de vitória para o ser humano, dia de festejar. Mas o que estava acontecendo aqui com aqueles 2 discípulos era totalmente contrário à versão original do sentimento. Eles ainda choravam a morte. Como podemos explicar o sentimento do desânimo e a decepção daqueles discípulos? Eu queria dizer para você: você já ficou decepcionado com alguém? Você já ficou triste com alguém? Se aquela era dia de festa, como poderia estar triste aqueles homens? Se num dia de glória se sentia derrotado, se no meio do maior vitória que o universo já teve sentisse um fracasso, se no dia da esperança você se sentir decepcionado, a estrada ao regresso. Aqueles homens, chegando lá, encontraram Jesus pendurado no madeiro, e a experiência que eles tiveram foi uma experiência triste, amarga. Então eu queria trabalhar isso com vocês em alguns pontos. Primeiro deles é o versículo de número 14. Eu queria que a igreja, aqueles que não fecharam a Bíblia, eu vou ler com vocês. Ele diz assim, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que eles estavam conversando? Todas as coisas sucedidas. E eles estavam conversando sobre quem? Havia uma memória ali, uma memória dos discípulos, imagem marcante que nunca iam se esquecer. Eles comentavam sobre essa lembrança que estavam moendo a sua alma. E hoje, meus irmãos, os grandes milagres de Jesus, os seus feitos miraculosos, onde mostrou que tinha poder sobre a vida dos homens, eles disseram assim: olha, como que pode? Jesus fez tantos milagres. Ele tirou Lázaro, que estava morto, que estava ali fedendo. Há quantos dias? Você imagina, irmã? Jesus, eles estavam conversando sobre isso. Eles estavam dizendo: como que pode Jesus, o Filho de Deus que fez Lázaro ressuscitar, por que ele não se salvou? A psicologia afirma que temos uma queda a nos lembrarmos mais das tragédias do que das bonanças. Hoje em dia, a tragédia
é um tema de filme e do jornalismo mundial. Eu digo para você, igreja, não percam o seu tempo durante a semana assistindo tragédia na televisão. A psicologia ainda fala que se quisermos bloquear uma boa lembrança na nossa mente, é só plantarmos sobre a boa lembrança uma má lembrança. E isso trará um bloqueio imediato daquilo que era uma boa e agradável lembrança. Quando enfrentamos a experiência do caminho de Emaús, não conseguimos nos lembrar dos momentos bons. Isso nos afeta. Você viu que aqueles dois homens, eles foram até lá e quando eles estavam voltando, eles estavam recordando das coisas boas, mas eles também estavam dizendo: por que Jesus não saiu da cruz e se salvou? Quando enfrentamos experiências no caminho de Emaús, não conseguimos lembrar os momentos bons, porque isso nos afeta. Por estarmos com os olhos no passado trágico, não olhamos para o presente. E eu queria lembrar a igreja agora, a parar e pensar, meus irmãos, você está vivendo qual a imagem do passado na sua cabeça? Hoje o irmão falou de um texto que nós temos em comum, Isaías 41:10. Aí a dona Rosa disse: esse também é meu. Aí ele disse: em que momento eu falei Isaías 41:10? Lembrança? Lembrança. Era um momento bom ou ruim esse momento, meu irmão? Ruim. Não era um momento bom. Você não consegue mais se lembrar do momento agradável. Você está vivendo dias amargos, um passado trágico que ficou para trás, mas é um passado que te machucou. Mas a palavra de Deus diz assim para nós: as coisas velhas e tudo se fez novo. Tem gente que não vem mais na igreja que diz assim: eu não venho mais na igreja, pastor, porque lá no passado me fizeram muito mal. Lá, pastor, teve um irmão. Continua vivendo o passado. E aí, saiba que essa imagem do passado são projetadas na sua mente agora, nessa noite. E isso te dói, te machuca, pois é uma ferida ainda não cicatrizada. Jesus se achega a você agora, nessa noite. E a decepção vai passar. O passado vai ser lançado fora do seu esquecimento, irmão. Eu não me lembro mais daquelas pessoas que me fizeram mal. Porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que nós temos que aprender como crente, como povo de Deus, é saber perdoar o nosso irmão. Só perdoar ele que ele me fez 7 vezes o mal, eu tenho que perdoar ele só 7. Do 8º eu não perdoo mais, pastor. O que a Bíblia fala? Que eu tenho que saber perdoar quantas vezes? Quantas vezes dá isso aí? Multiplica para mim. Quanto? Mas não é infinito? Eu tenho que saber perdoar todo dia, toda hora, todo momento. Segundo lugar, passamos pela experiência do caminho de Emaús, quando sofremos decepções. Olha os versículos de 17 a 21. Eles estavam decepcionados, os discípulos. Vamos lá? Esses dois estavam decepcionados. Lucas capítulo 24, versículos 17, 18, 19, 20 e 21. Ele diz assim: então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Então eles estavam o quê? Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: o que está te preocupando? Ficou feio, Ana. Vamos lá de novo? O que está te preocupando? Nada, irmão. Olha o que ele está dizendo aqui para nós. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides trabalhando à medida que andais no caminho? E eles pararam e ficaram tristes. Eles disseram assim: ora, nós esperávamos, olha só o que ele diz aí. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Sim ou não, igreja? Mas depois de tudo isso, é já
o terceiro dia desde que tais coisas, eles falaram assim, nós achávamos que ele era aquele que iria redimir a Israel, era aquele que iria trazer alegria para a nossa igreja. Nós tínhamos certeza, pastor. Eu queria contar uma coisa para vocês, prestem atenção. Você sabe por que a Mariana quis contar testemunho aqui? Sabe, Pedro? Quem sabe? Porque nos trabalhos de terça-feira, nos lares, nós abrimos um momento de testemunho. E ela vê vocês dando testemunho. Ela disse, por que todo mundo dá testemunho, papai, e eu não posso dar? Eu falei, mas quem falou que você não pode? Ela falou, então eu quero dar. Mas ela queria dar no momento que Deus desse um livramento para ela. E o livramento que Deus deu para ela, porque ela disse que ela estava com a mão na porta, o vento bateu, ia bater na mão dela, ia fazer o quê? Ia machucar a mão dela. Ela viu que ia bater a porta, o que ela fez? Tirou a mão, bateu a porta, e o que aconteceu? Fechou a porta, mas ela ficou lá presa lá dentro. E ela gritou, papai, mamãe, me socorra! E o papai largou tudo, saiu correndo atrás dela. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, meu irmão. Olha o que ele está dizendo, que isso que nos preocupa e de quais ideias estão tratando à medida que estão caminhando. O que eles estavam tratando no meio do caminho? Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Quem concorda com isso? Dizem por aí que a esperança é a última que morre. A esperança foi Cristo. A esperança nunca morre. Porque a minha esperança está em Jesus Cristo. A minha e sua. Ela nunca morre. O que nos preocupa é de que você está tratando, Jesus perguntou para eles. Se sentiram o desconforto de um curativo ou daquele gás que coloca no ferimento e você terá que puxar aquilo de qualquer maneira. Foi isso que Jesus fez, pelo menos foi o mesmo desconforto. Jesus puxa o curativo grudado, ressecado e ainda hemorrágico da ferida da alma daqueles homens. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Os discípulos mostravam as suas reações. Diz o teólogo Evans, de decepção e de confusão. Evans diz assim: eles tinham esperanças errôneas e sentimentos decepcionados pelos acontecimentos trágicos que havia sucedido. Talvez você entrou hoje aqui, meu irmão, dizendo assim: pastor, eu estou decepcionado do que aconteceu na minha vida quando eu era pequeno. Olha, aconteceu isso. Qual foi o tema hoje da escola dominical? Qual foi, irmã filhinha? Não tenha medo. Não tenha medo. Quem tem medo aqui? Todos nós temos medo. Ele está dentro de nós. Esses homens ficaram com medo. Eles disseram: nós tínhamos o mestre. Era ele que curava em Jerusalém. Era ele que fazia todas as coisas acontecerem. Mas nós chegamos lá agora, ele não é o Cristo. Não tem mais salvação naquele lugar. Eles ficaram decepcionados. E 2 deles estavam no caminho para Emaús. Isso nos mostra o tamanho da decepção, pois estavam saindo de Jerusalém para voltarem para os seus antigos afazeres. Olha só, vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos lá. Olha que coisa que eu vou dizer para vocês. É profético hoje aqui. Quem crê nisso? Você imagina, meu irmão, eu vim para a igreja, escuto a palavra de Deus. Deus diz assim para mim: meu filho, esta noite eu quero libertar a sua alma da escravidão. Se você quiser fazer isso agora, eu peço que você levante uma das suas mãos, que eu vou orar com você, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. O pastor que ministrava a palavra naquele dia que eu entrei na igreja, ele falou desse jeito. E o meu coração começou a bater assim, ó. E eu disse: será que ele está falando comigo? E ele disse: é com você mesmo.
Amanhã pode ser muito tarde. Eu queria saber se você quer entregar a sua vida para Jesus. E eu, sem saber muito, levantei minha mão, porque ele pediu para a igreja fechar os olhos, e eu olhei, alguns irmãos estavam meio assim, né? Mas eu fechei meus olhos e levantei a mão. E ele disse: coloque a mão no coração e eu vou orar com você. E ele começou a orar e eu comecei a chorar. E eu comecei a me derramar na presença do Senhor. Só que foi um derramamento tão forte que eu comecei a soluçar e não conseguia parar de chorar. Aí eu te pergunto, meu irmão, mostrando o tamanho das decepções, você imagina se eu tivesse voltado para o mundo que eu estava vivendo? Deus ia ficar decepcionado comigo? Sim ou não? Eu te faço uma pergunta: você, como servo de Deus, escolhido, homem e mulher de Deus, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para você estar aqui diante da palavra. Eu queria te fazer uma pergunta: você está preparado nessa noite para entregar a sua vida de verdade para Jesus? Ou será que você se decepcionou como esses dois homens que estavam no caminho de Emaús e disseram assim: nós fomos até a igreja presbiteriana independente de Guararema, ouvimos a palavra, só que nós chegamos lá, você viu aquele irmão que estava lá, aquele irmão fez isso, ele era desse jeito. Você se decepcionou com um homem. Mas eu queria dizer para você: você tem se decepcionado com Deus? Deus nunca vai nos decepcionar, meu amado irmão. Pare e pensa. Você passa por que dia, por que momento nessa noite? Você está em choque? Uma pontinha de esperança já caiu dentro de você para dizer assim: olha, eu estava decepcionado sim, Deus, mas não era contigo, e agora eu queria retornar ao primeiro amor. Qualquer um que seja o seu dia, Jesus está chegando a você nesta hora. Ele toca nas suas feridas, Ele toca nas suas decepções, Ele quer mudar a visão do mundo e das coisas. Deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Ele fazer morada no seu coração. Terceiro lugar, passamos pela experiência do caminho de Emaús por desconhecermos as Escrituras. Você sabia que tem crente, irmão, que vai embora da igreja porque não conhece as Escrituras? Você ouviu a palavra que acabamos de falar dos céus? Aquele presidente disse: olha, se naquela cidade tiver alguma igreja aberta e tiver algum crente, você pode mandar matar. Quantos foram para a igreja no domingo? Você está esperando o que para você vir para a igreja? Aconteceu um censo em Guararema, dizendo que você não pode mais servir a Deus. Hoje é dia de salvação nessa igreja. Hoje é dia de servir ao Senhor. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ele dispunha lá no versículo de número 27 do texto de Lucas capítulo 24, versículo 27. Olha o que ele diz para nós aí. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a respeito constava em todas as Escrituras. Se não olharmos atentamente com o discernimento da palavra de Deus, o que está acontecendo, ficaremos confusos. Talvez você entrou aqui confuso. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu estava confuso. Eu disse hoje na escola dominical, porque eu vivi uma vida de sincretismo religioso muito grande dentro da minha vida. Então eu estava confuso, estava decepcionado, mas eu tinha um desvio de caráter. Eu não queria ver Jesus ao meu lado, porque eu queria que o controle da minha vida estivesse na mão de quem? Na minha mão. Pare e pensa. Como está a sua vida com Deus? Te faço uma pergunta: como está a sua vida com Deus? A salvação é individual, meu irmão. Como está a sua vida com Deus? Tudo que parece dizer que é Deus, você recebe pronto. Está cheio de roselitas na rua aí. Sabe o que é roselitas? Não, são os TJs. Também não sabe?
são os testemunhos de Jeová. Os roselitas estão por aí, pregando a mentira. E eu queria dizer para você, meu irmão, que a verdade, ela liberta. Disse Jesus, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Está lá, ó. Não tem outro Salvador. Não é a Ellen White que salva com seus ensinamentos. É a palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, tudo que aparece dizendo que é Deus, você recebe pronto. Analisa a palavra, lê. Até esse pastor que está pregando aqui, você tem se dedicado a ler as Escrituras, a meditar na palavra, a vir na escola dominical. Queria dar um recado para a igreja. As crianças estão dando um baile nos adultos da igreja. Então, não está? Qual é a caderneta lá, a nossa superintendência? Quando pede assim que as crianças vão para as suas salas, a sala dos adultos fica minguada. Queria pedir para você, meu irmão, venha para a igreja, aprender a palavra da salvação. Concluindo, chegamos ao fim do caminho de Emaús. Foi um dia e uma noite de viagem cansativa. Essa semana foi cansativa? Foi não? Não foi? Aonde o sol escaldante e as imagens do passado são refletidas na tela da nossa mente. Aonde a dura e pedregosa estrada da decepção, do desânimo, da falta de comunhão não tem fim. A cidade que eu estava falando para você, que houve esse censo, se chama Moçambique. Você pode colocar lá, que vai estar lá. Esse país tinha se tornado um país socialista. Você vive num país o quê? Capitalista. As pessoas olham para nós pelo que temos, sim ou não? O versículo de número 15, voltando um pouco, Lucas 24:15 diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu te faço uma pergunta: quem quer que Jesus continue com você durante a semana? Que Ele vá com você, que Ele continue com você, que Ele continue te dando alegria. Lembre-se, hoje é o dia de glória, é o dia que podemos dizer: Jesus venceu a morte, e Ele é o Deus da vitória. Não deixe passar muito tempo. Há uma pessoa que espera por você quando você estiver passando pelo caminho de Emaús. Para descobrir que Jesus estava presente por um dia e uma noite, eles tiveram que fazer o quê? Quando que abriram os olhos deles? Você imagina, eles ficaram um dia e uma noite com Jesus, caminhando, conversaram sobre tudo, a Bíblia diz. Você imagina, irmão, eu fico 10, 15 anos pregando a palavra para você aqui, 30 anos você é da igreja, e os seus olhos não foram abertos ainda. Por quê? Eu te faço essa pergunta. Eles também ficaram uma noite, um dia, e Jesus conversando: e aí, como que está? E aí, como que vai? Como que está? E conversando sobre tudo, a Bíblia diz. Mas quando os olhos deles abriram, quando eles disseram: o senhor vai embora? Foi tão difícil a gente chegar até aqui, andamos 2 dias, vamos entrar para tomar um café. Aí Jesus disse: então vamos. Eles tinham reconhecido que era Jesus? Eles acharam que era quem? Um homem comum. Aí eu te faço uma pergunta: talvez você tenha conversado com uma pessoa na rua que não é aquela pessoa que você tem
dito que ela é Jesus. E aí quando Jesus entrou com eles e sentou à mesa, Jesus fez o que com o pão? O que aconteceu? Abriu os seus olhos. Sabe quando abriu os meus olhos? Quando o pastor fez o apelo. E eu queria te fazer um apelo nessa noite. Talvez o pastor Ranilson veio aqui para fazer isso. Talvez tem pastores que passou aqui e não fez o apelo. Nós presbiterianos deixamos muitas vezes sabendo que o Senhor é aquele que chama, é aquele que é soberano, é o Deus que Ele convida, chama e transforma. Eu não creio nisso, mas eu também posso fazer você parar nesse momento e dizer assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, meu irmão, hoje é dia de salvação nessa igreja. Eu peço, da mesma maneira que o pastor falecido, em memória do reverendo Manuel também fez aquele dia, eu peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, convida a equipe de louvor que vem aqui na frente. Esse é o momento que nós iremos também já nos colocar postos. E eu queria fazer e declarar para você que estava decepcionado com a igreja, mas não é a igreja de Cristo, a igreja dos homens, e veio aqui nessa noite e ainda não teve essa comunhão com Jesus, eu te convido para você fazer isso. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, que você levante uma das suas mãos, eu vou orar com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, houve salvação na tua igreja nesta noite. Não deixe, Senhor, passar o tempo, porque o tempo passa muito rápido. Esse tempo que passamos aqui, ele já acabou. Nós devemos retornar para a nossa casa, mas que este irmão e esta irmã que ficou indeciso em levantar as suas mãos, que ainda não teve essa profissão de fé diante dos homens, eu te peço que o Senhor continue falando ao coração. A chave da vida e da morte quem é o Senhor. Que o Senhor possa abrir este coração, que a tua palavra diz que o Senhor bate, e quem tem que abrir somos nós. Eu abri o meu coração para juntos celebrarmos o amor de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto e entregou o seu Filho em nosso favor. Abençoe a tua igreja e que a graça de Jesus nos abençoe e que nos faça caminhar nesse caminho de Emaús, mas que o Senhor nos dê entendimento e o Senhor possa abrir os nossos olhos. Se tiver algum irmão que esteja com os olhos vedados aqui fechados, tire a venda dos olhos e que esse irmão seja abençoado como tem sido até aqui, que essa irmã esteja sendo abençoada e como ela tem sido abençoada até aqui, que o Senhor abra os olhos e que o milagre aconteça na vida deles e das suas famílias. Do nome de Jesus, quem crê? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar que a graça de Jesus nos faz caminhar.